Ele é diretor do Vetor Brasil. O Vetor, que é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos que apoia governos de todo o país a formar equipes de alto desempenho e que está construindo uma rede engajada e diversa de pessoas para potencializar o setor público brasileiro. Ele tem dupla formação em engenharia pela USP e pela École Centrale de Nantes, França. É mestre em administração pública e desenvolvimento internacional na Harvard Kennedy School of Government, onde foi co-presidente da Brasil Conference, a maior conferência para discutir Brasil nos Estados Unidos. Trabalhou por 5 anos na consultoria global Bain & Company, em projetos estratégicos para grandes corporações e setor público. E após seu mestrado, juntou-se à liderança do Vetor Brasil por acreditar na força de colaborar com pessoas comprometidas com impacto em escala. Senhoras e senhores, recebam todos vocês Marco Camargo. Bom dia a todo mundo. Eu queria falar um pouco sobre como que a gente pode trabalhar junto para resolver os problemas complexos e cada vez mais complexos que a gente vai ter que lidar daqui para frente. Mas acho que a apresentação ali não está ainda. Esperar um pouquinho. Acho que eu posso... Antes de começar, eu queria fazer uma reflexão que é conectada a essa apresentação. Hoje eu trabalho com muita proximidade com o setor público, mas nem sempre foi assim. Ao longo da minha trajetória, eu fui picado por esse mosquitinho de querer trabalhar com o governo e com impacto. E isso me faz lembrar do momento na minha infância. Eu sou de Londrina, do Paraná. Minha mãe é maranhense, mas meu pai é de Londrina e cresci lá. E teve uma época na minha infância que foi bem difícil, assim. Meu pai estava muito estressado. Ele chegava todo dia sempre cabisbaixo, não falava muito. E eu lembro que um dia ele me chamou e falou assim: Marco, nunca confie no governo. E ele me falou isso várias vezes ao longo da minha vida. E eu não entendia muito bem naquela época, quando eu era pequeno. E mais tarde eu fui entender que essa desconfiança que ele tinha foi porque ele tinha um sonho, ele era engenheiro civil, tinha montado uma empresa. E quando ele fez um projeto com o setor público, ele teve um problema, infelizmente ele não recebeu pelo projeto que ele fez e a empresa dele quebrou. E ele guardou essa mágoa por muito tempo, assim. E eu sempre me questionava, assim, será que esse é uma coisa boa, a gente quase que negar o nosso setor público, ter essa desconfiança tremenda com o nosso governo? E quais são as implicações disso? Eu não sei se vocês aqui da plateia já ouviram isso, né? Essa desconfiança, essa negatividade que a gente tem com o nosso setor público. E eu queria pensar como que isso pode impactar como a gente vai resolver as questões que a gente precisa para a nossa sociedade. Acho que a apresentação ainda não está. Mas um ponto que é muito relevante é que a gente está vivendo num mundo cada vez mais complexo. Acho que desde cada um, que a quantidade de informação que a gente recebe, de novos produtos, escolhas, inovações e coisas que a gente tem que fazer, como isso tem mudado tão rapidamente assim nos dias de hoje. Acho que a última palestra falou sobre inovação e como isso gera desequilíbrio. Acho que eu posso continuar. Bom, a gente está sem os slides, mas acho que eu posso ir contando. Isso não é só para as pessoas, isso também é para as empresas. Hoje, se você não inova, não muda, não busca seu cliente e faz o seu sacolé gourmet, você não vai conseguir se manter. Então, hoje isso, das grandes corporações às pequenas, se você não inovar e não mudar com as novas tecnologias que estão chegando, você vai ficar para trás. E para o setor público é a mesma coisa, assim. A gente está lidando com desafios cada vez mais complexos, que a gente nem sabe as implicações. Quando a gente teve as redes sociais, quando começou o Orkut, a gente não esperava que ia ter o Facebook, o Instagram, o que o WhatsApp ia fazer, como isso ia impactar as nossas eleições, como que isso impacta as nossas relações entre nós mesmos.
tem problemas que a gente nem sabe que vão surgir e soluções que nem sabemos também. Você tem inteligência artificial, você tem aquecimento global, várias coisas novas que vão chegando. E uma das coisas que alguns governos do mundo estão pensando, localmente e globalmente, é como que a gente consegue inovar. E até como que a gente consegue se permitir ao erro. Você tem, como por exemplo no governo do Macron, um manifesto pedindo do governo, pedindo o direito de poder testar e errar. E não mais tentar fazer aqueles projetos imensos que talvez, sem testar, a gente não vai conseguir realmente, efetivamente, implementar as soluções que a gente precisa. Opa. E dado que a gente precisa resolver essas questões, a pergunta que eu jogo para a gente pensar também é: quem que vai resolver todos esses problemas? Vai ser o setor público, porque tem as motivações corretas, tem as atribuições, tem muitos ativos e equipamentos que conseguem ajudar a gente a resolver essas questões. Vai ser o setor privado, que inova, que compete e que, de certa forma, seleciona soluções melhores para o que a gente precisa. Vai ser a sociedade civil, que vai se organizar para a gente conseguir juntos pensar como a gente vai resolver isso, a academia, outras instituições. Quem que vai resolver esse problema? E com essa pergunta eu queria falar de alguns exemplos, para pensar como que esses diferentes atores podem interagir. Então, primeiro, no meu mestrado eu tive uma aula que era sobre inovação. E a gente teve a sorte de ter com a gente uma das lideranças de tecnologia da cidade de São Francisco, tecnologia e inovação. E ela chegou para a gente e falou assim: quando eu cheguei, a gente tinha um problema, uma evidência de um problema, só que a gente não tinha um diagnóstico tão bom. A gente suspeitava que a nossa coleta de lixo estava insuficiente, a cobertura, principalmente nas regiões mais pobres. Só que a gente não tinha dado, não tinha um diagnóstico que nos ajudasse a pensar como que a gente vai quebrar esse problema para a gente resolver. E aí ela perguntou para a sala, uma sala cheia de pessoas com muito interesse em inovação no setor público, o que fazer com uma verba reduzida para a gente conseguir diagnosticar e resolver essa questão. Uma sala, acho que igual a essa, assim, com pessoas que também têm muito interesse em inovação. As cabeças começaram a pipocar, a pensar o que a gente poderia fazer. Aí uma primeira pessoa levantou a mão e falou assim: ó, por que a gente não olha o GPS dos caminhões de lixo para olhar se eles estão fazendo a rota correta e aí identificar se a cobertura está correta? E aí ela virou e falou assim: ó, legal, essa é uma coisa que a gente pensou. Mas tem alguns problemas. A gente pode ver que o caminhão passou por um determinado lugar, mas a gente também não consegue saber se ele realmente coletou o lixo. E a gente não consegue nem saber se a rota que tinha sido desenhada antes era boa. Porque ele tem uma rota que ele faz que não necessariamente cobre todos esses lugares. Aí uma segunda pessoa levantou a mão e pensou: fácil, a gente consegue olhar o peso do lixo que ele está pegando, ver as áreas que ele está passando e estimar o consumo per capita dessas populações e o quanto de lixo que essas pessoas devem estar produzindo. Se a gente conseguir ver diferenças significativas, a gente consegue pensar que o caminhão talvez não esteja fazendo o trabalho que seja necessário. Depois de várias ideias assim, bem mirabolantes, misturando dados, big data, pensando as coisas mais complexas de como resolver essa questão, ela falou assim: muito legal, a gente discutiu bastante, mas a gente sentia falta de uma solução mais simples. Que era: quem que é o nosso cliente final que a gente quer atuar? É a comunidade, são as pessoas. E um problema que a gente tem hoje é que a gente tem um serviço que não se comunica com essas pessoas. Eu não sei se elas estão tendo o lixo delas sendo coletado, se a gente está realmente prestando um serviço. Então a solução que a gente decidiu é, em vez da gente sentar num computador e fazer diversas mil análises que a gente provavelmente conseguiria fazer, obviamente que ia ter custo, mas por que a gente não estabelecia um canal de comunicação com o nosso consumidor, com o nosso cliente, para saber se ele realmente estava satisfeito e se engajasse com essa questão? E foi isso que eles decidiram fazer. Criar uma plataforma para engajar com as pessoas, para entender se elas estavam ou não sendo atendidas pela coleta de lixo. Então ela falou: isso é central para a gente quando a gente vai pensar numa solução.
é a gente olhar se quem a gente está prestando o serviço está realmente recebendo esse serviço. Está funcionando um pouco. Então, nesse caso, a solução aqui era uma relação até entre o governo, obviamente a operadora dos caminhões de lixo, e da sociedade em si, né? Não era o governo sozinho. Tem outras soluções que você pode ter outros atores envolvidos. Então, é o caso de você pensar nos modelos de títulos de impacto social, onde você paga pelo resultado do serviço. Então, isso é uma coisa que está sendo experimentada no mundo ainda, existem evidências mistas, mas tem lugares que têm tido coisas legais, como, por exemplo, o caso da Finlândia, que percebia que tinha um absenteísmo dos seus servidores, e o governo pensou, eu acho que eles têm essa falta porque eles estão desmotivados, ou não estão com um bem-estar tão bom. Então vamos trabalhar nisso? Então eles fizeram um título de impacto social com organizações do setor privado que faziam atividades de liderança, de bem-estar, para aumentar a motivação dos servidores. E com isso eles conseguiram aumentar diminuir em um dia o absenteísmo. Então essa foi uma interação entre o governo com atores do setor privado, com serviços e organizações que já prestavam coisas, para melhorar um problema que o governo tinha. Isso a gente tem exemplos aqui no Brasil também, né, como o Pitgov, que abria as portas dos problemas do governo para empreendedores e organizações que pudessem pensar soluções para os problemas que o governo tenha. Tem um outro exemplo que eu queria dar, que é de uma cidade do interior do Ceará que tinha um problema grave de mortalidade infantil. E eles foram investigar a questão por que estava tendo tão altas mortalidade infantil. E o que eles perceberam é que um grande percentual era por conta de desidratação e diarreia, que era uma causa evitável. E eles foram tentar entender por que isso estava acontecendo. Por que nosso sistema de saúde não estava conseguindo responder, apoiar as mães com orientações e os pais para fazerem os cuidados necessários para os seus filhos. E eles perceberam que muitas vezes as famílias buscavam as rezadeiras, que tradicionalmente apoiavam a comunidade dando orientações para saúde ou fazendo rezas para a melhoria da pessoa, e elas preferiam isso a ir aos postos de saúde. E o governo decidiu fazer o quê? Os servidores que trabalhavam no governo decidiram, em vez de fazer uma campanha para migrarem as pessoas das rezadeiras para os postos de saúde, por que a gente não fazia uma ação conjunta? Então a primeira coisa que eles fizeram foi mapear essas rezadeiras, juntá-las, promover uma troca entre as rezadeiras e os médicos e as médicas, ou as enfermeiras dos postos de saúde, para até desmistificar, quebrar esse estigma que existia de desconfiança entre essas duas partes. Capacitar essas pessoas para darem as orientações necessárias para as famílias conseguirem atuar nessa questão. Isso reduziu, era 40% das causas de mortalidade infantil na cidade, e isso caiu para 5%. Então aqui foi um engajamento entre o setor público e outras organizações da comunidade que atendiam a comunidade desde antes, através de um estabelecimento de confiança. Então você vê que tem diversas formas de você pensar na solução para as questões que a gente tem, coletivas. E como isso pode envolver diversos atores. Então acho que a resposta para essa pergunta de quem que pode nos salvar para esses problemas mais complexos que a gente vai ter cada vez mais, é todos nós. É um pouco me parece igual aquele desenho dos anos 80 do Capitão Planeta, assim. Todo mundo vai ter que ajudar e dar sua contribuição. Óbvio que cada problema pode ter atores diferentes envolvidos, mas se a gente não estabelecer esses vínculos de confiança, a gente não vai conseguir fazer mais. E esse conceito de inovação, ele tem sido testado por diversos governos que estão na fronteira de inovação. Isso se chama governança aberta, que é fazer mais, alavancando mais. Então, como que a gente faz os ativos que a gente tem estarem abertos? Distribuição de dados, compartilhamento de equipamentos ou informações, serviços abertos. Como que a gente constrói serviços juntos, coletivamente?
e engajamento com a própria população, com os outros atores. Então, esse núcleo de pensar uma solução focada no seu cliente final, com o apoio de outros atores que podem oferecer as suas capacidades para ajudar a resolver, isso é uma coisa que está crescente, principalmente em cidades que estão testando muita coisa com dado, tecnologia e inovação. Mas pode ser tanto ultra high-tech a low-tech. Não precisa necessariamente ter a tecnologia. Então, eu queria falar agora de um problema que me interessa muito, né? Estando no Vetor Brasil, que é como que a gente junta governos que estão buscando pessoas para os seus desafios a pessoas que estão buscando essas oportunidades. Esse é um problema que é complexo, né? Eu preciso de alguém para minha equipe, eu preciso que ela tenha algumas competências para me ajudar para os desafios que eu tenho, e eu preciso encontrar essas pessoas. Como que eu encontro essas pessoas? E as pessoas do outro lado é assim, como que eu encontro esses desafios que eu quero participar? É um problema de casamento, né, que a gente fala. Como que a gente junta duas partes para elas ficarem felizes e se desenvolverem no que elas querem fazer. E aí, esse é um problema que a gente, como organização da sociedade civil, acredita que consegue ajudar o governo. E vai desde entender essa necessidade, qual que é o desafio que você tem nesse projeto? Quais são as competências necessárias para essa atuação? Que experiência que essa pessoa precisa ter tido? Para até você fazer o segundo passo, que é como que eu divulgo essa oportunidade? Se eu divulgo uma oportunidade aqui, algumas pessoas vão falar assim, isso aqui me interessa. Dependendo da forma que eu falar uma mesma coisa, eu vou interessar pessoas diferentes. Como que eu entendo quem é essa minha audiência? O que eles vão se interessar por ouvir? Como que eu mostro o desafio da melhor forma possível? E tem um outro lado que é, muitas vezes eu não tenho essa comunicação. Eu tenho que talvez buscar. Hoje em dia a gente tem tanta informação, tantas bases. Como que eu busco pessoas que, se eu falar para elas assim, acho que você vai gostar disso daqui, você não quer saber mais? Que é o que o setor privado faz bastante, né? Os headhunters que buscam pessoas porque eles precisam. Depois, tem um processo que é, uma vez que eu identifico candidatas potenciais, eu preciso avaliar eles, né? É uma probabilidade. Assim, se eu escolher aleatoriamente uma pessoa para um desafio aqui, as pessoas têm competências diferentes. Tem uma chance de eu acertar, uma chance de eu errar. Para diminuir esse risco, essa aleatoriedade, eu vou tentar aumentar a minha previsibilidade do potencial dessa pessoa. E o que tem se mostrado como a melhor forma de fazer isso é o que a gente chama de entrevista por competência, que é olhar a partir das experiências da pessoa, como ela demonstrou, onde ela demonstrou essas competências para ela atuar. Então, liderança, análise quantitativa, capacidade de ter empatia, de comunicar, de articular. Então, tem uma série e cada desafio podem ter matrizes de competências diferentes, que é o que a gente vai buscar para as pessoas, olhar para ver e identificar essas pessoas. Então, a gente faz essa parte de entrevistas, testes, de uma forma objetiva, para a gente conseguir ter uma medida, né, do fit, de quanto que essa pessoa dá certo para o que eu preciso. E a gente faz uma recomendação. Assim, essas pessoas vale a pena você conversar. E aí é o governo que vai conversar com essas pessoas e entender, né, ver realmente se ele se interessa por essa pessoa, se a vaga que está sendo disposta é interessante, como um processo de entrevista normal. E assim se faz uma contratação, né, em geral, contratações de livre provimento, né, que é um pouco diferente do que a gente tem como concurso. Em vez de ser uma escolha puramente política, a gente também acredita que os elementos e as capacidades técnicas importam para essas decisões, essas posições dentro do setor público. E não é só isso. O processo de seleção, ele serve para a gente fazer essa junção da demanda com a oferta de profissionais, mas ele também é uma ótima oportunidade que a gente tem para mapear as necessidades de desenvolvimento dessa pessoa. Ninguém chega perfeito. Aliás, ninguém é. Então, quando eu mapeio essa pessoa, eu olho e vejo, olha, ela é muito boa nisso, mas ela vai precisar desenvolver esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser um desafio para ela. Então, qualquer seleção que você faz, já é um começo de um desenvolvimento profissional para essa pessoa. Então, a gente não para só na seleção e a gente continua também com o desenvolvimento. Então, eu queria falar que eu acredito muito nessa coisa de a gente precisa juntar o melhor de todos nós para a gente conseguir resolver esses problemas que são complexos, que são difíceis, cada vez mais, para as pessoas
o governo compete com todos os outros setores que também estão buscando pessoas boas para seus times, para suas equipes. E eu acredito que a gente, como organização da sociedade civil, consegue ajudar. Assim como tem diversas outras organizações que também conseguem ajudar. O setor público tem várias organizações e instituições que conseguem ajudar com formação, com desenvolvimento. E essa parte de gestão de pessoas é muito estratégica, porque é assim que a gente acredita que a gente vai conseguir mudar. E aí eu queria voltar para a minha reflexão inicial, que foi quais são as implicações da gente não ter confiança, né? Da gente quase que negar o nosso setor público ou negar-nos uns aos outros. É difícil, né? Eu vejo pela mágoa do meu pai, que teve a sua empresa quebrada, que acumulou uma dívida, que perdeu muito cabelo, né? Teve muito estresse para conseguir se renovar e continuar. Mas a gente pode superar isso, né? A gente escolher negar para sempre não vai ser a solução. Como que a gente estabelece essa confiança? E não vai ser confiar cegamente. Estabelecer confiança também é cobrar, também é participar, também é ganhar confiança. Então, esse é um desafio que me interessa muito e que eu acho que é muito relevante para a gente sair daqui pensando. Como que a gente escolhe a rota mais difícil? Que é estabelecer essa confiança entre as diferentes partes para a gente conseguir aí se coordenar e resolver os grandes problemas que a gente tem e que vão cada vez mais aumentar. Obrigado, pessoal.